Graça e paz, Jesus ama todos vocês, eu sou o Douglas e esse é o canal Mais de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa o teu joinha e ajude a gente a evangelizar através da internet, amém? Acompanhe comigo a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. E Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Essa palavra aqui específica, ela vem falando sobre a fé, especificamente sobre a fé dos discípulos de Jesus ali. Naquele momento, eles estavam discorrendo, discutindo entre si, um questionando o outro, viu? Nós estamos aqui nesse barco, nós trouxemos somente um pão. Nós vamos ficar com fome. O que nós vamos fazer agora? E esses homens, eles vinham de 2 milagres de multiplicação de pães. Eles vinham ali em Marcos capítulo 6 e Marcos capítulo 8, a primeira e a segunda multiplicação de pães, onde Jesus tinha feito um grande milagre, até mesmo o próprio Jesus questiona eles naquele momento. Vocês não viram quantos pães foram multiplicados, quantos homens alimentaram e quantos cestos sobraram? Depois da multiplicação, depois que aqueles homens se alimentaram e se fartaram do alimento, e vocês ficam um questionando o outro, o que vocês vão fazer para se alimentar se vocês têm um pão aí? E Jesus tinha falado sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E aqueles homens, eles ficaram preocupados: Jesus está falando do pão, a gente esqueceu de trazer pão, nós vamos ficar com fome. Se preocupando com o natural e esquecendo que o Senhor do sobrenatural estava com eles, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus do impossível. Então, naquele momento, aqueles homens um questionava o outro: mas agora o que nós faremos? E Jesus percebeu aquilo e perguntou para ele: por que vocês ficam um questionando o outro? O que nós vamos fazer a respeito do pão? Vocês não lembram daquela multiplicação onde foram multiplicados 5 pães para 5.000 homens? E da segunda multiplicação que foram 7 pães para 4.000? E agora vocês estão em 12. Tem um pão. Vocês acham que não será suficiente? Creio que Jesus estava pensando exatamente isso. Eles tinham um pão na mão, estavam somente 12 homens. Se Jesus quisesse, ele abençoaria novamente e multiplicaria de novo. Ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso. Mas aqueles homens, eles ficaram preocupados com o natural. Veja que o ser humano, ele tem essa vertente na vida dele de esquecer que Deus tem poder para tudo e ficar questionando Deus: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ao invés de colocar na mão de Deus e confiar, crer no Pai. Porque Deus é o Deus do impossível, ele pode todas as coisas. Coisas que para o ser humano, para o homem, é impossível, para Deus não é. Para Deus é totalmente possível. Então, Jesus estava cautelando eles do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Você vai fazer um pão. Você coloca o trigo, seus ingredientes e um pouco de fermento. Para quê? Para levedar a massa, para crescer a massa. Então, aquele pouquinho, ele preenche toda a massa, ele contamina toda a massa para que a massa cresça. E é isso que Jesus não queria, que eles se contaminassem com aquilo que vinha dos fariseus e nem com aquilo que vinha de Herodes, porque contradizia tudo que o Senhor Jesus ensinava. Os fariseus, eles se diziam doutores da lei, homens que conheciam a palavra, mas eles tinham o coração endurecido. Eles muitas das vezes não desejavam o bem para o seu próximo. E Jesus ensinava exatamente o contrário: a amar o próximo como a nós mesmos, a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então aqueles homens, eles passavam uma conduta um tanto quanto contraditória a respeito daquilo que Jesus ensinava. E ele falou: vocês se cuidem para vocês não serem contaminados por aquilo que esses homens falam. Vocês se cuidem para vocês não serem contaminados pelo que vem deles. Porque uma pequena porção do que eles implantarem na mente de vocês vai contaminar vocês. Vocês vão começar a se questionar: será que isso que Jesus ensina é certo? Vocês vão começar a se questionar: será que nós estamos seguindo verdadeiramente o Messias? E é o que nós vivemos. Pessoas que muitas das vezes se deixam contaminar pelo que vem de fora,
pessoas que não vivem o evangelho, pessoas que malmente conhecem a palavra de Deus, começam a semear coisas na mente das pessoas e elas começam a acreditar. Porque elas não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Porque ao momento que você conhece verdadeiramente a palavra de Deus, a tua visão espiritual ela é aberta. Você começa a questionar. Você se torna um cristão crítico. Será que realmente é isso? Eu vou procurar na Escritura. Eu vou procurar na Bíblia. Eu vou procurar na palavra de Deus e eu vou aprender disso. E será que é verdade? Porque nós não podemos ser aquela pessoa que somente ouve e amém, amém, amém. Eu aceito tudo que falam para mim. Não, a gente tem que questionar. Será que realmente é verdade? Será que isso que tem ensinado é realmente verdade? E Jesus nos ensina isso. Tome cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Não é você pensar que é somente o natural que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com o sobrenatural. Então quando você se deixa contaminar por aquilo que vem de fora para dentro dos teus ouvidos, você começa a transformar a tua mentalidade. Muitas das vezes você começa a questionar, mas será que eu estou seguindo algo certo? Será que eu estou fazendo algo certo? Começa a se autocriticar. Comece a buscar em Deus dentro do teu coração. Começa a buscar em oração. Começa a buscar na palavra de Deus. Começa a falar com Deus. Você tem livre acesso ao coração do Pai. Você pode falar com Ele ao momento que você quiser. Isso é um prazer para nós buscarmos a presença de Deus no momento que nós quisermos. Aqui, quando eu estou gravando aqui, eu estou falando com Deus. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou falando com Deus. Eu amo ler essa palavra de Deus aqui porque ela me traz entendimento. Eu leio a palavra e eu vejo o quanto eu era cego espiritualmente antes de eu conhecer a verdade. E é por isso que lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero que essa verdade chegue até o teu coração. Eu quero que essa verdade chegue e transforme a tua vida. Que você não esteja preocupado somente com o natural, mas que você se preocupe com o sobrenatural. Nós vivemos um mundo que aponta muito para cá, para esse mundo. Nós temos que viver aqui, nós temos que conquistar aqui. Não, nós temos que se preocupar. Claro que nós temos as preocupações do nosso dia a dia. Claro que nós temos que trabalhar para sustentar nossa família, temos que trabalhar para conquistar, mas nós temos que ter um pensamento lá na eternidade com Deus. Essa é a preocupação que Jesus coloca no nosso coração para levarmos para a igreja, para levarmos para aquele que é cristão, para aquele que quer relacionamento com Deus, que quer uma vida com Deus. Colocar no teu coração para você ficar pensando assim: eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que buscar mais de Deus, eu tenho que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque eu quero ter uma vida com Deus, eu quero uma eternidade com Deus. Se você é cristão, você acredita nisso, creio eu, porque se você não acredita na salvação da tua alma, você não é um cristão verdadeiro. Quando nós somos cristãos, ficamos preocupados lá: será que eu estou fazendo a coisa certa? Jesus me deu a salvação pela graça, mas agora eu tenho que fazer o meu trabalho aqui como cristão para levar essa salvação para as outras pessoas, para que elas conheçam o evangelho da verdade, para que elas reconheçam que elas têm que ter arrependimento do pecado, têm que ter mudança de vida e têm que ter vida com Deus. Muitas das vezes a pessoa esquece disso, ela pensa: não, Jesus já me salvou, não preciso de nada. Não é pelas tuas obras que você vai ser salvo, mas quando você é salvo, você vai ter dentro do teu coração esse desejo de ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação, porque é o Espírito Santo que vai te dirigir. Não é porque eu preciso fazer isso para ser salvo. Não, eu já sou salvo, mas eu quero que essa salvação chegue até aquela pessoa para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela e através da vida dela muitas outras almas sejam ganhas para o reino de Deus. O nosso intuito aqui na Terra é expandir o reino de Deus, é fazer a obra do Senhor e alcançar as pessoas que estão afastadas. E como que eu faço isso? Não me deixando contaminar pelo fermento que vem de fora. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que entra na nossa mente e no nosso coração, porque isso acaba contaminando a nossa fé. Muitas das vezes aquilo que você assiste mina a tua fé. Então, tome cuidado com as programações que você assiste, com aquilo que você lê. Gasta tempo lendo a palavra de Deus, gasta tempo aprendendo mais do Senhor na tua vida. Deixa Deus entrar na tua vida e fazer morada. O desejo do Pai é que todo homem seja salvo. Todo homem, que eu digo o gênero humano, ele luta para que a sua criação, seus filhos sejam salvos. Ele já deu essa oportunidade para nós. E nós, como servos do Altíssimo, nós estamos aqui para isso. Para lutar para que você receba essa palavra toque no teu coração, o Espírito Santo trabalhe e dê crescimento espiritual para a tua vida. Chega na tua casa um ponto que você torna uma morte espiritual, você chega na tua casa gelado, você não sabe falar com Deus, você não busca ler a palavra de Deus, você só chega, deita no sofá e liga a televisão e acabou. Você não tem tempo para mais nada, você chega cansado, televisão, acabou. Chega na casa, internet,
e acabou. Não, nós temos que começar a aprender a ter vida com Deus, a buscar crescimento espiritual em Deus. Eu assisto TV também, mas eu gosto de assistir coisas que elevam a minha fé, coisas que chamam a minha atenção para Cristo. Porque o meu intuito é esse, é viver uma vida com Cristo, é aprender mais do Senhor para poder passar para as pessoas mais sobre Cristo. E enquanto eu estiver aqui, eu vou estar falando de Cristo. E a palavra do Senhor diz para nós não nos deixarmos contaminar, porque um pouquinho de fermento que entra na tua vida, de fermento estranho, ele vai levedar a tua fé, ele vai contaminar a tua fé e vai crescer de uma maneira errada. A igreja, infelizmente, ela tem crescido de uma maneira doentia, de uma maneira fraca. Por quê? Porque as pessoas não buscam crescer na graça e no conhecimento da palavra. As pessoas, elas querem crescer, uma pessoa falando para ela, outra pessoa falando para ela, mas ela mesma ela não quer ter a disposição de dobrar o joelho e falar com Deus, pedir entendimento para Deus. Senhor, fala comigo através da tua palavra, porque eu preciso aprender mais do Senhor, a questionar, será que é verdade ou será que não é? Então não se deixe contaminar. Tenha a tua fé em Cristo, busque conhecimento da palavra, né? Nós temos que aprender a ter esse discernimento espiritual. Eu sempre oro pedindo para Deus dar discernimento espiritual para a igreja. Não somente para a igreja que eu frequento, a igreja somos nós, para a igreja de Cristo que está pelo mundo todo. Né? Igrejas que estão aqui no Brasil, igrejas que estão fora do Brasil, igrejas que estão passando perseguição em outros locais do mundo onde sofre perseguição por ser cristão. Então, estamos chegando tempos que vai ser assim, vai ser difícil para você reconhecer a palavra de Deus. O próprio mundo, o nosso próprio dia a dia toma esse tempo para que nós não possamos ter esse relacionamento com Deus. Mas quando nós somos cristãos verdadeiros, nós tiramos esse tempo dizendo, não, esse tempo é para Deus. Deus tem tempo na minha vida. Se você for ler a Bíblia, você não vai encontrar uma pessoa que não tinha comunhão com Deus ali e recebia de Deus. Conversava com Deus, falava com Deus. Não. A pessoa, para ela ter esse relacionamento com Deus, ela tem que ter tempo com Deus. Ela tem que falar com Deus, ela tem que buscar de Deus, ela tem que se esforçar pelo reino de Deus. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Nós já recebemos pela graça. Agora o nosso esforço é que o Espírito Santo nos anima para ganhar mais almas para Cristo. Para fazer a vontade do Pai acontecer. Talvez a tua vida com Cristo não esteja com esse nível de fogo espiritual para você transmitir para as pessoas a palavra, transmitir para as pessoas o amor de Deus. Mas então busca mais. Busca mais. Deus vai trabalhar um processo que nós vivemos na nossa vida com Cristo. É um aprendizado diário. Dia após dia você vai aprender. Mas eu tenho que buscar na fonte certa. Eu tenho que beber da fonte certa. Se eu começar a buscar coisas fora, será que está certo? Será que está errado? Não. A palavra de Deus você pode ter certeza que sempre vai estar certa. A palavra de Deus você pode ter certeza que ela sempre vai falar ao teu coração aquilo que vem de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. E tudo que o Pai quer para nós é a salvação. É que nós estejamos no grande dia do Senhor lá perante Ele e sejamos todos recolhidos para o paraíso, para habitar com Deus. Então que essa mensagem ela fale no teu coração, que você não seja como os discípulos que naquele momento que tiveram aquela fé, assim, estamos preocupados com o pão. O que nós vamos comer se nós só temos um pão? Então pode ter certeza que se você está passando por dificuldade, Deus vai prover na tua vida. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. Então quando você colocar na mão dele, ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Fica com essa mensagem no teu coração, que Deus ajude você a crescer espiritualmente. Um forte abraço, fique com Deus.